Bom dia, senhores. Eu sou o Bomba. Esse é mais um vídeo. Pega aí teu copo com água que tá na hora. Agora pela manhã eu vi um vídeo bem curtinho aqui na internet de algumas jovens senhoras, muito jovens mesmo, bonitas elas pra caramba. Deve ter 22 anos, 20, 18, umas 3 ou 4, reclamando de cadê os homens e por que os homens não aparecem. Só que uma delas usou um argumento que chamou a minha atenção, porque um dia eu estava conversando com a minha filha sobre isso. Elas acham que elas não têm problema para arrumar outra pessoa. Só que nos dias de hoje, olha a situação que elas causaram. Se elas for fácil, o cara fica ali só, né, batendo virilha com ela, mas não assume pro relacionamento. Se elas for difícil, o camarada já bloqueia, exclui e cai fora. Isso aí eu disse pra minha filha que é assim, só que você vê isso vendo da boca delas mesmas, igual eu vi hoje, é uma coisa bastante interessante. Então vamos lá, né? Eu ironicamente falei que solução para isso é só aumentar o feminismo aí. Quem sabe se aumentar o feminismo, isso aí melhor, os caras voltam a interessar, né? Talvez deve ser isso, né? Será que elas não percebem que tem uma coisa que não está fechando? Que quanto mais aumenta o feminismo, mais os homens correm delas, igual o capeta corre da cruz, e no máximo eles querem ter um momento ali com elas, no máximo, e olha lá. Isso responde uma pergunta que minha filha fez esses dias. O feminismo prejudica em que a sociedade? Tá aí uma resposta. Inviabilização total de qualquer relacionamento. Isso no nível micro. Se você for olhar no nível macro, você vai perceber o quê? Queda de natalidade, pessoas estéreis, ou seja, não se reproduzem, e por fim da ideologia ou até da civilização que está empesteada com o feminismo. Agora vem a melhor parte. Vocês sabem como que isso vai melhorar, se é que vai melhorar? Vai passar por um processo do qual eu duvido que elas estejam dispostas a fazer. Porque se eu fosse uma jovem senhora num cenário desse, ninguém quer nada sério, e a jovem senhora também não está interessada só em sexo por sexo, qual que é a solução para isso? Se eu estivesse no lugar de uma dessas, o que eu ia fazer? Eu ia aderir ao celibato, falava não, sem relacionamento também não quero, mas também não vou fazer sexo com ninguém, foda-se. Então a contra-revolução, a contra-reação que os homens que seguem seu próprio caminho, que elas poderiam dar dos homens, era fazer exatamente a mesma coisa que eles. Abdicar do sexo e dos relacionamentos. Os caras abdicaram-se dos relacionamentos, mas ainda segura um pouco a parte do sexo, porque aí elas vêm, né, a entrega fácil, os caras comem e tal. Então qual seria a solução para elas? Teria que elas parar de ficar piranhando, entendeu? De carrossel, teria que abandonar o carrossel desde o início e teria que parar de ficar rodando o carrossel. Em resumo é isso. Parar de ficar caçando rola o tempo inteiro. Isso aí sim ia melhorar, só que isso ia ter que acontecer de forma massiva. Elas ficaram insuportáveis graças ao feminismo de forma massiva. Os homens, toda ação gera uma reação. Os homens caíram fora dos relacionamentos de forma massiva também. Então, se elas casar, para elas terem uma chance de ter um casamento razoável, elas têm que estar muito nova. E não pode ter a rodagem, que senão, depois que isso acontece, já era. Os caras não vão levar, não levam a sério. Aí você fica aí nesse chororô.
Então, mas tem solução para elas? A solução para elas seria abandonar o sexo e abandonar os relacionamentos até que a proposta dos homens melhorasse para elas. Só que lembra daquela frase do Raccoon? Sexo é tudo que elas são e é tudo que elas têm? Então, se tirar o sexo delas, não sobra mais nada. De cara, ela vai teria que experimentar a igualdade de fato, né? Que para ela abdicar-se do sexo, ela tinha que trabalhar duro para não depender realmente de homens para nada. E a gente sabe que essa independência ela é fraude, ela é fraudulenta, ela não é verdadeira. Então elas arrumaram um problema para elas que a tendência é só piorar. Por enquanto está só começando, elas estão reparando, os caras não estão dando muita confiança para elas, mas ainda assim elas ainda tem algumas que ainda conseguem se sobressair, conseguem ter algum relacionamento. Talvez se o país estiver vivendo uma fase boa financeira, elas conseguem uma independência com um monte de aspas aí, mas na hora, se elas fizerem isso, aí os mangina assume elas de vez, ou senão eles dão uma resposta mais forte ainda, que é abandonar elas definitivo. Então, parabéns para elas. Elas não queriam igualdade? Tome um pouco de igualdade no globo, né? Não queria banalizar o sexo? Então, se é para banalizar o sexo, como é que vai banalizar Como não banalizar o casamento? O relacionamento e o sexo são coisas que estão ligadas. Agora elas acham que não tem problema, pode se entregar para qualquer um, então tá bom, se entrega para qualquer um, mas nunca vai ser levado a sério, como uma dama, como uma pessoa para casar. E quem quiser achar ruim a palavra casar, que tome no cu, porque a palavra casamento é uma instituição religiosa. Aí quando fala que uma femini não é para casar, elas querem achar ruim. Gente, elas completamente contra esses tipos de preceitos. Que, igual eu tô dizendo, começou com a religião. Eles querem fazer coisa dentro da igreja, né? Se bem que eu não sou religioso, vocês estão careca de saber disso. Mas o cerne da questão é, gente que vive na farra não é para casar. Já que elas querem a farra, fica na farra, ué. De forma infinita, né? Festa infinita, farra infinita e pronto. E casamento de cu é rola. Vamos fazer a pequena recapitulação. Os homens estão correndo delas e no máximo dando uma leitada. Isso aí elas próprias estão falando. Qual seria a solução? Elas não aceitar isso e fechar as pernas, que ia gerar escassez, os caras iam ter que modificar. Mas eu te pergunto, elas querem fechar as pernas? Elas querem abandonar o carrossel? Então, boa sorte para elas aí, né? Vamos pegar a pipoca, pegar o seu copo com água, a sua xícara de café e assistir essa parada aí, e divertir, né? Dar boas risadas do chororô. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço, bom dedo. E por preguiça de edição de vídeo, vou reaproveitar essa gameplay aí. E a galera gostou pra caramba também, né? Streets of Rage 4 gameplay própria. Mas antes de finalizar, eu vou deixar a frase do Raccoon. Sexo é tudo que elas são e é tudo que elas têm. Tirou o sexo, meu amigo, não sobra praticamente nada.